Até quando você vai fugir do teu chamado? Até quando você vai ficar dando os teus pulinhos? Exatamente. A Bíblia nos diz aqui, no versículo 32 de Provérbios, capítulo 15, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que dá ouvido à correção adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Bom, aqui já disse tudo, né? Olha, se você não ouve aquilo que Deus fala hoje para você, se você não tem temor às coisas de Deus, você já condenou a sua alma ao inferno. Sério isso? Sério. Exatamente. Você já condenou a sua alma para o inferno. Deus nos dá a chance todos os dias e pela sua infinita misericórdia, Ele por me amar, por te amar, Ele nos apresenta através de pessoas, palavras de conserto, de mudança. Deus nos mostra através de músicas, Deus nos mostra através de ações e atitudes de outras pessoas, até mesmo quando elas fazem coisas contra a nossa vida, o trabalhar dele. Ali Deus nos molda, nos ensina a sermos pessoas passivas, a sermos pessoas pacientes, pessoas perdoadoras, não levar rancor, ressentimento. Deus trabalha a nossa paciência. As características que muitas vezes nós temos com dificuldades, que é preciso uma atitude do outro para que ela venha se revelar em nós. E eu fui contando aqui para vocês fatores e situações. Músicas, por exemplo, músicas que acrescentam você em Deus e músicas que te rebaixam, música que coloca você lá no degrau de lá de baixo. Que você, quando ouve ela, você sabe o que ela está te dizendo. Se ela está te fazendo querer fazer a vontade de Deus ou querer você viver nesse mar de prostituição, de amargura, de depressão, de ressentimentos, de mágoa. Exatamente. Então Deus permite. Ele vai permitindo situações e coisas como essa. Deus permite pessoas se levantar contra mim, contra você, para falar coisas ao nosso respeito, para muitas vezes tratar dentro de nós algumas coisas. Deus permite pessoas humilhar, né? Justamente por isso também, porque Ele sabe quem é você, Ele sabe da tua capacidade e Ele sabe que aquela pessoa que se levantou do mal para tentar arruinar você, puxar teu tapete, né? Colocar você num nível mais baixo, muitas vezes duvidar, falar que Deus na sua vida, Deus fazer um reboliço e te colocar numa estatura mais alta, porque Ele não te fez para ser cauda e nem tapete para os outros te puxar. Ele te fez como cabeça, entendeu? Ele fez você para brilhar. Mas muitas vezes o orgulho, essa falta de paciência sua, muitas vezes você tem que trabalhar isso dentro de você. Então o que acontece? Você precisa lidar com isso. Não é gritando, não é brigando, não. Tem momentos que dá vontade de a gente rasgar mesmo, sabe? Ali se espernear, falar muitas coisas. Isso acontece porque nós somos humanos. Mas a gente tem que ter um limite para tudo isso, né? Porque quando a gente não faz da maneira certa. Mas se a gente colocar diante de Deus toda aquela situação e aquela pessoa, vixe, nem queira saber no que vai dar. Tu pensa que com Deus se brinca?
A pessoa pode até diferir, né? A pessoa pode puxar teu tapete, pode ir lá fazer fofoquinha pro teu chefe, pode ir lá tentar de alguma maneira prejudicar você. Mas o negócio é que ela não entendeu que ela tá mexendo com quem não devia. É como se fosse a colmeia, né? Da abelha, já viu o negócio? Então você pode até se sentir vulnerável, se sentir pequena, né? Mas o negócio fica feio depois. Quando a pessoa mexe com quem não devia, aí ó, o bicho pega, né? É igual vai pegar um filhote de qualquer animal selvagem. Até porque hoje os animais, eu estava hoje refletindo, os animais estão muito melhor do que o próprio ser humano. Porque o amor, né, esfriou, Deus fala na palavra, a um ponto de um animal ele cuidar mais da sua cria do que uma mãe cuidar dos seus filhos. Ela chega a abandonar, ela chega a matar. Não só digo matar no aborto, né, porque não estava preparada, porque aconteceu, que é as desculpas que acontecem, né? De hoje em dia, não estou pronta, não quero, não dá certo, né? Porque houve outros fatores também, né, ali, para que ela venha ter tido aquela gravidez. E aí, a desculpa que muitos usam é essa, né? Mas para chegar ao ponto de matar, não ter temor, não ter amor, muitos têm também, e depois que tem, sofrer aquela dor toda, né? E não cuida, já que não quer cuidar, já que tem um vício maldito que a impede de cuidar dos seus filhos, ela não consegue demonstrar amor pelos seus filhos, procura um lugar, um abrigo, né? E coloca na adoção, faz alguma coisa. Mas muitos estão aí, né? Maltratando, deixando seus filhos aí exentos, né? A tantas coisas, né? Estão vivendo relacionamentos, né, abusivos também, e os filhos estão crescendo no meio daquela situação toda ali. Não tem preparo nenhum. Então são muitos fatores em si também. Mas para não fugir da palavra, é muito importante você entender que enquanto você continuar fugindo, se renegando a isso, é pior. Jesus está vindo sim, está próximo. Mas antes dele chegar, ele tem a cumprir muitas promessas nas nossas vidas. E promessas são essas de fazer você um grande homem usado, vaso na santa presença dele, uma varoa abençoada, usada na presença dele. Mas você fica usando de desculpa. Ai não, só que quando eu for para a igreja, aí eu largo essa vida, aí eu paro com essa vida de prostituição, de bebedeira, eu largo essas amizades. Você vai esperar isso acontecer? Sendo que nesse processo você está matando a tua alma, porque no meio desse tempo você pode, preste atenção, você pode viver vários relacionamentos frustrantes, abusivos. Você pode arruinar o teu coração, porque o teu coração, filha, é uma pedra preciosa, tem que cuidar. Viver e carregar vários demônios, porque cada relacionamento que não é fundado por Deus, você adquire já um demônio ali, porque cada ato sexual você não tem noção do que você adquire por trás daquele ato sexual que não foi abençoado por Deus, até porque você não está casado. É sério isso. Doenças. Doenças que talvez você nunca mais vai ser curado, nem remédio, nem tratamento nenhum. Como eu tinha falado de filhos, até filhos, né? Também adquiri no meio dessa sua vida de prostituição, porque não eram pessoas e não era aquela pessoa, na verdade, que Deus tinha para sua vida. Então você adquiriu maldição, maldição que muitas vezes pode ter sido, não que os filhos seja essa maldição, mas que por você não ter cuidado do teu espiritual, da tua vida com Deus, você se afastou de Deus. A desculpa de muitos é essa. Eu me afastei, eu me decepcionei com a igreja e eu vou fazer acontecer. Eu entendi nos meus processos de hoje, da minha vida, que eu vivenciei vários parâmetros, coisas que eu
li a Bíblia, eu tinha um conhecimento e eu não tinha sabedoria. Mas eu vivi muitas coisas que eu poderia ter evitado, principalmente na minha área sentimental, que foi a parte que eu mais sofri. Porque eu, no meu retrocesso, de eu não ter tido apoio, tal, ali, eu fiquei muito triste, decepcionada, né, com as atitudes, né, da igreja, porque, enfim, eu vim de uma religiosidade muito grande, onde que tudo era pecado, onde que tudo era errado. E é como eu já expliquei em outros vídeos, eu, no meu tempo de visitar outras igrejas, eu cheguei à conclusão que todas eram iguais. Muitos não buscam o verdadeiro, né, o verdadeiro Deus. Como assim, Jéssica, o verdadeiro Deus? Muitos não buscam viver uma intimidade de verdade com esse Deus. Muitos buscam viver uma farsa, né? Uma farsa intimidade, uma falsa, né, vida com Deus. Porque para mim ter uma vida com Deus, eu não preciso estar especificamente dentro de uma igreja. Mesmo eu não estando dentro da igreja, eu entendi que eu tenho a palavra e eu tenho que viver em obediência. Porque fora isso, só vai vir desgraça para a minha vida. Então não adiantava mais eu fugir. Eu posso não estar indo para a igreja, mas eu entendo a palavra, eu sei o que Deus quer de mim. E que se eu fizer tudo o contrário aqui, eu vou estar adquirindo destruição para mim mesma e levando a minha alma para o inferno. Entendeu? Então, eu vivi experiência, passei por elas e foram horríveis para mim. Mas por quê? Eu vim de um processo muito grande, onde que eu não tinha parente que servia ao Senhor. Eu não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém. Pelo contrário, eu quem levei meus irmãos. Eu não tive ninguém para me apoiar. E os que eu tinha me abandonaram, que era a minha família espiritual. E nas minhas experiências que eu tive com as outras igrejas, eu passei pelos mesmos retrocessos e decepções que aconteceu lá dentro que me frustrou ainda mais, onde que eu só levava pedradas e prejulgamentos. Então, num momento meu com Deus, que Deus puxou minha orelha, Deus falou: eu te chamei para isso. Foi para isso? Não. Você sabe. Você já provou, né? E você tem intimidade comigo. Então, quanto mais você fugir, relutar, não adianta. Você vai sofrer ainda mais, filha. Então, eu te dei o conhecimento e hoje estou te dando sabedoria. Não é para isso. Então, vai e faz o que eu te mando fazer. E eu falei: Deus, você pode escolher outra pessoa. Eu não queria. Eu não queria estar aqui diante desse vídeo aqui. Eu nunca tive problema com timidez. Mas de lidar com câmera, para mim, era uma coisa muito difícil. Porque eu sei que vídeos, hoje no meio da internet aí, existem muitas façanhas. E eu sei que muitas pessoas estão aí, não é vivendo aquilo que elas falam. Elas vivem uma vida totalmente farsada, né? Duplicamente, é uma pessoa dupla, de personalidade dupla. E eu sei que eu sofri afrontos, prejulgamentos. Muitos iam falar coisas e eu escuto até hoje, por eu também não ter igreja. Eu sempre fui muito clara e verdadeira aqui. E eu já faz o quê? 3 anos e pouco já, que eu não me firmei em nenhuma igreja. Desde o meu retrocesso dessa última igreja que eu fui, né, evangélica, que eu passei por coisas lá dentro, da minha gravidez, que foi muito difícil, ali tudo, eu não fui mais fixa em nenhuma igreja. Visitei e às vezes, né, aqui no bairro eu já visitei quase todas, mas eu não me encaixei em nenhuma. Porque eu não quero me encaixar em igreja. Eu não quero, como é que se diz? É a palavra encaixe. Eu não quero me enquadrar no parâmetro que muitos querem que eu seja. Eu quero me enquadrar no parâmetro que Deus quer que eu seja. Porque eu não quero viver religiosidade. Eu não quero ir por ir. Porque eu tenho consciência disso. E o amor a Deus e o temor a Deus me faz
viver isso e pensar isso. Então eu não preciso provar nada para ninguém. É o que eu sempre digo. A nossa vida com Deus, no particular, é o mais importante. E outra, justificativas para os outros. Muitos ainda nem acreditarão no que você falará, né? Mas Deus, ele é tão claro, ele é tão lindo que ele fala que a honra é dele, a glória é para ele. Então todas as coisas que acontecer na nossa vida que muitos falam que não é, falam contra, Deus vai lá e faz isso aqui, ó. Aí a pessoa vai falar, fulano, Beltrano, não falou que não era de Deus, não falou, entendeu? Por quê? Elas não compreendem, né? E um dia eu guardei essa palavra, que uma irmã, foi a única, né? Que ali gostava muito de mim, ela é falecida. E ali eu contei para ela o que tinha acontecido comigo, porque até então todos ali estavam me prejulgando, me via passando na rua e não falava. Se falava era um ou outro. Um dia ela me parou, a gente pegava a condição todos os dias, eu ali já com a barriga já enorme. E ela disse para mim, ó, o levantar é de Deus e o cair é do homem. Faz parte, você errou. Quem de nós nunca erra? E ninguém ali é melhor que você. Então, Jéssica, vá para a igreja, bote sua melhor roupa, né, faz uma maquiagem, solta os seus cabelos, ela disse. E eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci daquela frase dela. Eu me emociono quando lembro, porque ela já não está mais aqui. Ela já está na glória, eu tenho certeza. Mas ela foi a única pessoa que eu olhei no olhar dela de verdade. Que os outros muitas vezes falam, tu dá a paz quando quer, mas o olhar dela era um olhar de misericórdia. Eu via ali o olhar de Deus na vida dela. Eu via o olhar de Deus ali dentro dos olhos dela. Tá entendendo? Então não importa o que você fez lá no passado, não importa o que você fez até ontem. Se você hoje quiser realmente ter uma vida com Deus, mudar, mude, faça, se liberte, busque ajuda, né? Eu não digo você especificamente hoje para a igreja, mas você pode aceitar Jesus agora neste momento, dizer: Deus, eu aceito verdadeiramente ver uma vida contigo. Senhor, faz uma limpeza na minha vida. Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada e coloca em mim um coração novo, um pensamento novo. Me refaz, sendo que você entenda que nesse processo vai ser dolorido, porque você estava acostumado a viver muitas coisas fáceis, uma vida de abundância, uma vida cheia de vantagens, né? Vai ter muitos ali momentos que vão querer, né? Satanás vai colocar tentações para você cair, mas saiba que Deus vai te ajudar. Seja esse vício que você tem vivido, seja essa vida de bebedeira, de prostituição, que você sai durante a noite, fica com um, com outra. Nesses momentos que você tem, que só você e Deus sabe, o que é que você tem dificuldade. Saiba que Deus sabe e Ele vai te ajudar, porque Ele enxerga em você pureza e verdade. Então, assim, quando você se sentir pronto, você pode visitar um local que você se sinta bem, tá entendendo? Vá para uma igreja, você vá adorar o Senhor, não olhe para a direita e para a esquerda não, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, você chega, os outros ficam olhando e tal, mas vale com o teu coração totalmente voltado para Deus. Mas se você quiser hoje aceitar Jesus na sua vida, você pode aceitar agora, nesse exato momento. Né? Não é eu já estou falando, é Jesus que fala para ti, né? Porque isso aconteceu comigo. Quando eu entendi que eu não precisava, né, da opinião alheia, que eu não precisava estar de corpo presente para poder eu fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer,
Eu falei, ufa, Senhor. Então, a tua graça já me basta. Tá entendendo? Quem sabe do teu amanhã é você e Deus. Só que o que os outros falam, Beltrano, Ciclano, deixa falar. Se você tá com a tua consciência limpa, isso já é o suficiente, tá bom? Mediante o que já aconteceu. Então, essa palavra de reflexão, se Deus está falando contigo dessa maneira, eu estou falando aqui de parábola, é porque Deus te ama. Ele quer que você venha ser salvo enquanto ainda é tempo, entendeu? Então, não relute, não fuja. Continue, sabe, lutando. Cada manhã vai ser um novo recomeço e Deus vai trabalhando até Ele transformar você no vaso que Ele quer que você seja e ser usado da forma que Ele quer te usar. Tudo isso aí que aconteceu com você, essas experiências, vão ser modelagem e vão ser tratar de Deus com você para que você venha até mesmo ter experiências para contar e até mesmo para pessoas que já passou e tem passado pelo que você está passando, tá bom? Pegou essa visão? Que Deus te abençoe. Compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e pegue aquilo que é para você, tá bom?